A cura que o Espírito Santo faz em você quando ninguém vê. Tem dores que ninguém vê, dores que não causam gritos, mas que moram ali, quietas, por trás de um sorriso educado, de um tá tudo bem, automático, de um corpo que continua em pé, mesmo quando a alma já caiu faz tempo. Tem feridas que ninguém nota, porque você aprendeu a escondê-las tão bem que nem você percebe mais o quanto sangram. Você se acostumou a funcionar ferido, a servir quebrado, a orar com o coração abafado. Mas há alguém que vê o que ninguém vê. E enquanto todos acham que está tudo bem com você, o Espírito Santo está curando você em silêncio. Essa cura não vem com aplausos, não tem flashes, nem testemunhas. Ela acontece no secreto, quando você senta sozinho e não sabe explicar a tristeza, quando fecha os olhos e não sabe mais como orar, quando o travesseiro conhece lágrimas que nem sua própria boca consegue transformar em palavras. Aí, nesse exato lugar, o Espírito começa a se mover. Ele não precisa de discurso. Não espera que você entenda tudo. Ele só espera que você se permita ser tocado onde ninguém nunca tocou. E é por isso que ele começa devagar. Ele respeita seu ritmo. Ele honra sua dor. Não te expõe, não te força, não te acusa. Ele não te cobra por ainda estar ferido. Pelo contrário, ele se aproxima como quem entende, como quem viu tudo o que te aconteceu. E mesmo quando você pensa que ninguém se importa, o Espírito sussurra: eu estava lá, eu vi, eu senti com você. Essa cura é diferente de tudo o que você já viveu, porque não é uma cura para provar algo, é uma cura para te libertar. Não é uma cura para os outros verem, é uma cura para você respirar de novo. Não é uma cura que exige esforço, é uma cura que começa quando você para de lutar sozinho. Porque o Espírito Santo não espera que você seja forte o tempo todo. Ele só espera que você permita que ele seja forte por você. E essa cura, ela começa exatamente quando você desiste de bancar que está tudo certo. Quando você diz: Espírito Santo, eu não aguento mais fingir. Nesse momento, a presença dele entra onde nenhuma palavra humana consegue entrar. Talvez você não sinta nada agora, talvez continue se achando fraco. Mas há uma coisa que você precisa entender. Quando o Espírito cura, ele cura de dentro para fora. Primeiro, ele alinha sua alma, depois sua mente, depois seus passos. Primeiro ele restaura quem você é, para depois te mostrar o que você deve fazer. E esse processo sagrado, não tem público. A plateia é o céu. Os anjos assistem, o Pai observa, e enquanto o mundo segue seu ritmo acelerado, você está sendo reconstruído por mãos invisíveis. Então, se hoje, ao ouvir essa mensagem, algo dentro de você está mexendo, é porque já começou. A cura já começou, mesmo que você não entenda como, mesmo que ninguém ao seu redor saiba, mesmo que ninguém valorize o que você está enfrentando. O Espírito valoriza, e ele não vai te deixar onde te encontrou. Ele vai curar, vai restaurar, vai soprar vida onde você só vê cansaço. E sabe o mais bonito? É que você nem vai perceber o momento exato em que tudo começou a mudar. Porque a cura do Espírito é assim, silenciosa, profunda, delicada. Mas um dia você vai olhar para dentro e perceber que aquela dor que te paralisava já não está mais lá. E então você vai entender, foi o Espírito. Ele me curou quando ninguém viu. A ferida que ninguém vê, mas o Espírito Santo sente. Nem toda ferida aparece na pele. Algumas se instalam em lugares tão profundos que nem os olhos mais atentos conseguem enxergar. São marcas internas que não sangram por fora, mas corroem por dentro. São memórias que você não conta a ninguém, sentenças que você ouviu na infância e que continuam ecoando toda vez que tenta dar um passo de fé. São rejeições antigas, abusos silenciosos, abandonos emocionais, expectativas esmagadas, frustrações enterradas sob sorrisos funcionais. E mesmo que o mundo ao seu redor acredite que você está bem,
Mesmo que todos aplaudam sua força, o Espírito Santo sabe exatamente onde dói. Ele sente o que ninguém percebe, porque o Espírito não lê apenas o que você fala, ele sonda o que você cala. Ele não vê só os seus comportamentos, ele decifra suas motivações. Ele não escuta só as palavras das suas orações. Ele ouve o choro sufocado entre um pensamento e outro. E enquanto você segue vivendo como se estivesse inteiro, ele continua tocando com delicadeza aquele ponto que você já decidiu esquecer, mas que ele jamais ignorou. O Espírito Santo é especialista em feridas negadas, aquelas que você tratou como normais, que você minimizou dizendo que já superou, que você escondeu até de si mesmo por tanto tempo que passou a acreditar que não existiam mais. Mas ele vê, e mais do que ver, ele sente com você. Ele se comove com cada dor que você tentou silenciar, com cada desabafo que você engoliu por vergonha, com cada lágrima que você limpou antes que alguém notasse. E sabe por que ele se move nesse lugar invisível? Porque é ali que a sua verdadeira cura precisa acontecer. Não adianta restaurar comportamentos se o coração continua quebrado. Não adianta mudar atitudes se a alma continua ferida. Por isso, o Espírito Santo vai fundo. Ele não trata os sintomas. Ele cura a raiz. E a raiz está exatamente naquela ferida que ninguém vê, mas que define quem você tem sido. Quantas decisões suas vieram de feridas? Quantos relacionamentos você manteve por medo de ficar sozinho como antes? Quantas oportunidades você recusou porque alguém te convenceu, anos atrás, de que você não era suficiente? Quantas vezes você se afastou de Deus porque projetou nele a imagem de alguém que te feriu? Essas são as feridas que o Espírito veio curar. Porque ele não quer apenas que você funcione bem, ele quer que você viva livre. E essa cura começa quando você permite que ele vá até o ponto que você evitou por tanto tempo. Quando você para de dizer, isso não me afeta mais, e começa a orar. Espírito Santo, me mostra o que eu escondi até de mim. Essa oração abre a porta para a restauração mais profunda. Porque o Espírito só precisa de uma brecha para agir, um sussurro de entrega, uma vontade sincera de não carregar mais o que te machuca. E ele não vai te forçar, não vai expor, não vai apressar, vai caminhar com você, vai te mostrar memórias que você nem lembrava, vai te fazer chorar o que você nunca teve coragem de sentir, vai te abraçar no meio do processo. Porque o Espírito Santo não está interessado em sua performance, ele está comprometido com sua libertação. E mesmo que ninguém entenda o que você está passando agora, ele entende. Então, se hoje você sente uma inquietação diferente, uma dor que parece querer sair, um pensamento que voltou à mente sem explicação, é porque o Espírito está começando a mostrar a ferida que precisa ser curada. Não para te machucar, mas para te libertar de uma vez por todas. E essa libertação vai começar exatamente quando você parar de fingir que já superou e deixar o Espírito mostrar que ainda há algo para restaurar. Ele está pronto, ele está perto, e ele está sentindo com você o que ninguém mais consegue sentir. A cura começa no silêncio, não no clamor. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, mas sagrado. É aquele momento em que todas as vozes cessam e o que sobra não é o eco da solidão, mas a presença de Deus se aproximando. A maioria das pessoas acredita que a cura começa com um grito de socorro, uma oração forte, uma explosão emocional diante de Deus. Mas, na verdade, as curas mais profundas não acontecem no barulho. Elas nascem no lugar onde o Espírito Santo encontra espaço para sussurrar o que só pode ser ouvido no silêncio. É nesse lugar de silêncio que a alma para de lutar com as próprias palavras e começa a ser tocada pela palavra que vem do alto. Porque enquanto você está ocupado tentando explicar suas dores, justificar suas quedas, racionalizar sua história, o Espírito espera que você simplesmente pare.
que se cale por dentro, que desarme suas defesas, que desocupe a mente de tudo o que precisa dar certo, porque o barulho que atrapalha a cura não está do lado de fora, está dentro de você. O Espírito Santo não compete com a sua agitação interior. Ele não invade corações ocupados demais com autoproteção. Ele espera, ele sonda, ele prepara o ambiente dentro de você até que o caos se acalme e a alma comece a escutar o que antes não queria ouvir. E é nesse espaço de silêncio que a restauração começa a florescer. A cura verdadeira não precisa de plateia. Não exige discursos, não se manifesta com holofotes. A cura do Espírito Santo acontece em momentos quase imperceptíveis, quando você está sozinho, mas não está mais abandonado. Quando você está em silêncio, mas algo dentro de você começa a respirar de novo. Quando você não sente mais forças para orar, mas percebe que está sendo sustentado por uma paz que não vem de você. É no silêncio que o Espírito Santo revela o que você nunca ousou confessar. E ele não faz isso para te envergonhar, mas para tirar o peso que você carrega há anos. Muitas vezes é justamente o excesso de vozes externas que te impediu de perceber a voz do Consolador. Conselhos demais, comparações demais, exigências demais. E nenhum espaço para ouvir aquele que não grita, mas transforma com um sussurro. No silêncio, você não precisa se explicar. Você só precisa estar presente, disponível, vulnerável. Porque a vulnerabilidade é a porta por onde entra a cura invisível. Quando você se permite estar com Deus sem máscaras, sem força, sem estratégias, é nesse momento que o Espírito começa a fazer aquilo que nenhum outro ser humano conseguiria fazer por você. Ele toca onde ninguém toca. Ele limpa o que estava escondido. Ele sopra a vida onde antes havia apenas sobrevivência. E sabe o que é mais profundo nisso tudo? É que muitas vezes você achou que Deus estava em silêncio com você, quando na verdade Ele estava esperando você entrar no silêncio com Ele. O silêncio de quem parou de correr, de quem não precisa mais provar nada, de quem entende que o maior milagre é ser restaurado no lugar secreto, onde só o Espírito vê. E ver para Ele é suficiente. Então, se hoje você sente vontade de se calar, de desligar o barulho, de se esconder por um tempo do mundo, não lute contra isso. Pode ser o Espírito te chamando para o ambiente onde Ele realiza os milagres mais profundos. Porque é no silêncio que Ele cura o que a multidão não pode ver. E é no silêncio que você finalmente vai sentir o que nenhuma palavra conseguiria explicar. A presença dele reconstruindo você por dentro. Quando ninguém te abraça, ele te reconstrói por dentro. Há momentos em que o que mais precisamos não é uma resposta, nem um milagre visível, nem mesmo uma solução para o caos ao nosso redor. O que mais desejamos é algo simples, mas raríssimo: um abraço. Não qualquer abraço, mas aquele que não exige explicações. Um abraço que acolhe a dor sem pedir justificativas, que silencia a culpa, que entende o cansaço, que permanece mesmo quando ninguém mais fica. E quando nenhum ser humano pode oferecer esse tipo de presença, é o Espírito Santo que se aproxima. Não com palavras, mas com presença. Não com promessas, mas com reconstrução interior. Ele te reconstrói sem precisar tocar do lado de fora. Porque o que está desmoronado em você não é físico, é espiritual, é emocional, é profundo demais para que alguém de fora alcance. Há dores que nem o melhor dos amigos entenderia. Há feridas que você mesmo não saberia descrever. São essas que o Espírito trata. São essas que ele conhece desde o momento em que começaram a se formar, muito antes de você ter coragem de admitir que elas existiam. O Espírito Santo não precisa de diagnóstico para agir. Ele não espera que você organize suas emoções antes de convidá-lo. Pelo contrário, é no meio da confusão, no meio da bagunça interna, que ele se move com maior autoridade.
Enquanto todos à sua volta estão esperando que você reaja, que você volte ao normal, que você supere, ele se senta com você exatamente onde você caiu. E ali, sem dizer nada, começa a te reconstruir. O que ele faz não se vê no espelho, mas você sente. Sente no instante em que o medo começa a perder força. Quando a ansiedade desacelera, mesmo que o mundo continue no mesmo ritmo. Quando a respiração se acalma e você percebe que, mesmo sem nenhuma mudança visível, algo está mudando dentro de você. Isso não é sugestão, não é pensamento positivo. É cura, é presença, é o Espírito Santo fazendo o que só Ele sabe fazer: restaurar sem exibir, reconstruir sem barulho, abraçar sem braços físicos, mas com poder real. E Ele não te julga por ter chegado nesse ponto. Ele não te acusa por ter guardado tanto. Pelo contrário, Ele se compadece, Ele entende, Ele sempre entendeu. O que ninguém notou, Ele viu. O que ninguém ouviu, Ele escutou. O que você não conseguiu dizer, Ele já sentia desde o primeiro dia. A reconstrução do Espírito começa assim, sem méritos, sem força, sem desempenho, só com rendição. Você não precisa merecer esse abraço, não precisa provar que aprendeu a lição. Você só precisa permitir que Ele entre onde você não deixa mais ninguém entrar. Permitir que Ele toque onde ninguém mais foi bem-vindo. Permitir que Ele reconstrua o que você acreditou estar irremediavelmente perdido. Porque com Ele, nada está perdido, nem você. Enquanto o mundo quer sinais para acreditar, o Espírito Santo quer apenas espaço. Enquanto as pessoas esperam que você sorria de novo, Ele espera apenas que você respire e diga: eu não consigo sozinho. E é nessa frase, nessa confissão sem força, que a cura começa a se manifestar. Não com fogos, não com promessas estéticas, mas com paz, com alívio, com restauração silenciosa. Então, se hoje você se sente sem abraço, sem apoio, sem palavras, saiba que você não está sem presença. O Espírito está aí, dentro, perto, disponível. Não para te exigir, mas para te reconstruir. E essa reconstrução, mesmo que ninguém veja, é o maior sinal de que você nunca foi esquecido. O Espírito cura sem exposição, porque honra sua dor. A maior parte do mundo acredita que a cura espiritual precisa ser um espetáculo, que precisa ser visível, reconhecida, compartilhada em testemunhos. Mas a verdade que poucos conhecem é que o Espírito Santo honra muito mais a cura feita na intimidade do que aquela feita para as multidões. Ele respeita cada lágrima derramada em segredo, cada batalha enfrentada no silêncio, cada ferida escondida que você nem teve coragem de revelar. O Espírito Santo não busca holofotes. Ele não precisa de audiência para curar. Ele sabe que muitas das suas dores são delicadas demais, profundas demais, para serem expostas sem a preparação certa. Por isso, Ele trabalha nas sombras, onde ninguém vê, onde ninguém julga, onde não há pressão para parecer forte ou perfeito. Essa cura que acontece escondida é um ato de amor supremo, porque Ele está te protegendo até você estar pronto para ser restaurado. Quando você sente vergonha da própria dor, quando teme que as pessoas te julguem, quando esconde as cicatrizes para não parecer fraco, o Espírito Santo está ali, como um guardião silencioso. Ele não quer que você carregue o peso da exposição antes da hora. Ele sabe que a cura verdadeira precisa respeitar seu tempo, seu ritmo e sua privacidade. Por isso, Ele nunca força a luz onde ainda há sombras que precisam ser suavemente iluminadas. Essa honra à sua dor é uma das maneiras mais poderosas que o Espírito usa para te restaurar, porque Ele entende que nem todo mundo está pronto para ouvir seu testemunho. Nem todo mundo sabe o que dizer para não ferir ainda mais. Nem todo ambiente é seguro para sua vulnerabilidade. E Ele não quer que você se machuque mais,
tentando provar algo para os outros. Ele quer que você se cure primeiro para depois testemunhar. A cura que ele faz, sem exposição, é também um convite para que você aprenda a valorizar a intimidade com Deus acima do reconhecimento humano. É para que você entenda que a verdadeira transformação começa no lugar onde ninguém está olhando e que esse lugar é santo. Ali, no segredo do seu coração, onde ele sussurra, onde ele limpa, onde ele reconstrói. E quando essa cura estiver completa, a luz será natural. Ela virá do seu ser inteiro sem necessidade de apresentação. Você pode até sentir vontade de esconder seus passos, suas recaídas, suas lágrimas. Pode achar que ninguém vai entender sua jornada. Mas o Espírito Santo entende. E ele honra sua coragem de continuar, mesmo ferido. Ele honra suas batalhas silenciosas. Ele honra cada pedaço de você que ainda luta para se levantar. E essa honra se manifesta na cura que ele opera no íntimo, antes de qualquer palavra. Saber que o Espírito Santo cura sem precisar que o mundo veja é um alívio. É uma esperança para quem já cansou de tentar parecer curado. É uma promessa de que você pode começar de novo, mesmo que ninguém saiba. E quando você decidir deixar que essa cura aconteça na sua vida, não tenha pressa de mostrar. Permita que a restauração ocorra onde ela deve começar, dentro de você. Hoje, no seu silêncio, ele está trabalhando, ele está te honrando, ele está curando. E isso, mesmo que ninguém veja, é o maior milagre que você pode experimentar. O Espírito Santo não precisa de palavras para agir. Existem dores e feridas tão profundas que nem sempre conseguimos colocar em palavras. Às vezes, estamos presos em emoções que não sabemos descrever, em traumas que não conseguimos explicar, em silêncios que gritam dentro da alma. Nesses momentos, a oração parece insuficiente. As palavras parecem vazias e o peso do que sentimos se torna difícil até para nós mesmos entender. Mas o Espírito Santo não depende do que falamos para agir. Ele conhece o gemido do nosso coração, o suspiro da nossa alma, o clamor silencioso que nem precisa ser pronunciado. Quando você se sente incapaz de orar, ou quando as palavras parecem escapar, o Espírito está ali, traduzindo o que você não consegue expressar. Ele entende o que nem você consegue compreender. Ele trabalha no invisível, no inaudível, naquele espaço entre o sentir e o falar, onde a alma se debate entre a dor e a esperança. Ele sabe o que você está passando, mesmo que sua boca permaneça fechada. Ele responde aos gemidos não falados e age naquilo que você não tem forças para dizer. É nesse lugar, muitas vezes esquecido, que acontece a cura mais verdadeira. Porque o Espírito Santo não precisa que você se esforce para falar bem, para ter orações bonitas ou para saber exatamente o que pedir. Ele se move pela sinceridade do coração, pela entrega verdadeira, mesmo que ela venha em forma de silêncio, lágrimas, suspiros ou até mesmo de um olhar perdido. A linguagem dele transcende as palavras humanas. Você já sentiu aquela paz inexplicável que invade o peito, mesmo quando não sabe como orar? Ou aquela sensação de ser abraçado quando ninguém está por perto? Isso é o Espírito agindo sem precisar que você fale. É a ação divina que não depende da sua eloquência, mas da sua honestidade. Ele está sempre disposto a ouvir, mesmo quando você acha que não tem nada a dizer. Por isso, se hoje você sente que suas palavras falham, que suas orações não chegam a lugar algum, não se desespere. O Espírito Santo está traduzindo o que você não consegue verbalizar. Ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, segundo Romanos capítulo 8, versículo 26 a 27. Ele conhece a linguagem do seu coração melhor do que você mesmo.
E é nessa compreensão silenciosa que ele começa a curar, a restaurar, a renovar. Essa verdade traz um alívio profundo. Você não precisa se pressionar para ser perfeito na oração. Não precisa saber todas as respostas, nem ter as palavras certas. Basta estar presente, aberto, disponível para que o Espírito fale por você, que ele grite por você, que ele cure por você. E esse agir silencioso é o que traz transformação real e duradoura. Portanto, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu silêncio, no seu gemido escondido, na sua luta invisível. Ele não está esperando por discursos, está esperando por você. E onde você não alcança com palavras, ele chega com poder. A ferida escondida que virou identidade, mas não é sua verdade. Muitas vezes, carregamos feridas tão antigas e profundas que, sem perceber, elas começam a definir quem acreditamos ser. Essas dores ocultas se tornam partes da nossa identidade, moldando pensamentos, atitudes e até mesmo nosso destino. Você já parou para pensar quantas vezes se disse "sou assim porque sempre fui assim" ou "não posso mudar porque isso faz parte de mim"? Essas palavras são o reflexo de uma ferida que você não reconhece, mas que o Espírito Santo está pronto para revelar e transformar. Quando a ferida se torna identidade, ela ganha poder. Ela cria uma narrativa interna que limita o que você acredita ser possível para a sua vida. Essa narrativa pode dizer que você não é digno, que não merece amor, que está condenado ao fracasso. E mesmo sem querer, você passa a viver essa história como se fosse a sua verdade absoluta. Mas o Espírito Santo veio para quebrar essas falsas identidades, para mostrar que sua verdadeira essência é muito maior do que as marcas do passado. O problema é que essa ferida é invisível para a maioria, até para você mesmo. Ela se disfarça em comportamentos, reações automáticas, medos inexplicáveis. Talvez você nem saiba de onde vem a insegurança que paralisa seus passos, a raiva que explode sem motivo, a tristeza que se instala sem fim. Essas são as feridas que o Espírito Santo está tocando agora. Ele sabe exatamente onde está o nó que precisa ser desfeito. E ele não chega para te acusar por essas feridas. Pelo contrário, ele se aproxima com a ternura do médico que entende a dor do paciente. Ele quer que você saiba que não precisa carregar essa identidade falsa, que você pode ser livre, que você pode ser curado, que o que você pensa sobre si mesmo pode ser reescrito por ele, que te criou com propósito e amor. Essa cura começa com a revelação. O Espírito Santo começa a mostrar onde está a mentira, onde está o peso que você carrega desnecessariamente. Ele traz luz para as sombras da sua mente e do seu coração. E quando essa luz entra, ela queima o que não pertence a você e ilumina o caminho para a sua verdadeira identidade em Cristo. Talvez você esteja vivendo hoje sob o jugo dessa ferida identidade e nem percebe. Talvez ache que sua história é assim e ponto final, mas o Espírito está aqui para te dizer: isso não é verdade. Você não é suas cicatrizes. Você não é suas falhas. Você não é as palavras que te feriram. Você é filho amado do Deus vivo, criado para brilhar, para vencer, para ser livre. E a boa notícia é que essa transformação não depende da sua força. Ela depende da sua rendição. Quando você permitir que o Espírito revele essas feridas e comece a te curar, você verá que é possível nascer de novo, que é possível se despir do velho e vestir a nova vida, que é possível andar com a leveza de quem sabe quem realmente é. Essa é a cura que o Espírito Santo faz em você quando ninguém vê. Ele trabalha para que você possa se reconhecer como filho e herdeiro da promessa, para que você não precise mais viver preso àquela velha história que não é sua, para que você finalmente se levante e viva a verdade da sua identidade, forte, curado, restaurado. Se esse lugar dentro de você está machucado,
Saiba que o Espírito está agindo. Ele está pronto para libertar você da mentira e revelar sua verdadeira essência. E essa liberdade começa com um passo: permitir que Ele toque o que ninguém mais consegue tocar. Deus cura o que você não deixaria ninguém tocar. Existe um lugar dentro de você que você protege com unhas e dentes. Um canto secreto onde você esconde suas maiores dores, seus medos mais profundos, suas cicatrizes invisíveis. É uma parte da sua história que você não conta, que nem mesmo você gostaria de revisitar. Esse é o espaço onde a vergonha, o medo e a dor se entrelaçam, criando muros que parecem intransponíveis. Mas é exatamente nesse lugar que Deus deseja entrar para curar. Você pode até ter medo de deixar alguém se aproximar desse espaço. Talvez tenha sido ferido por pessoas que invadiram sua privacidade emocional e te machucaram ainda mais. Talvez você tenha sido ensinado a esconder sua vulnerabilidade como uma forma de sobrevivência, mas o Espírito Santo não funciona assim. Ele não invade nem expõe. Ele respeita sua intimidade e só entra quando você lhe permite. A cura que Deus faz nesses lugares é a mais profunda e a mais sutil. Ela não acontece com pompa ou espetáculo. Ela acontece com um toque gentil que só o Espírito pode dar. Ele se aproxima silenciosamente, respeitando suas barreiras, e pouco a pouco vai derrubando as defesas que você construiu para se proteger. Não para te ferir, mas para libertar. Para que você não precise mais carregar sozinho o peso do que foi escondido. Muitas vezes, o que você não deixa ninguém ver é o que mais precisa ser curado. São essas feridas invisíveis que moldam sua forma de amar, de confiar, de se relacionar. Elas influenciam seus pensamentos, suas decisões, sua maneira de enxergar o mundo. E enquanto esses espaços não forem tocados pelo Espírito, a verdadeira liberdade permanece fora de alcance. Deus quer entrar onde você não deixa ninguém entrar. Ele quer ser o primeiro a ver suas cicatrizes escondidas e a primeira voz a dizer que você não está sozinho. Porque Ele sabe que o caminho da cura começa com a coragem de deixar alguém te ver por completo, com suas falhas, seus medos, suas dores. E só Ele pode fazer isso sem te julgar ou rejeitar. A restauração que Ele oferece nesses momentos é silenciosa, mas poderosa. Ela não precisa de testemunhas, porque o maior milagre é interno. É o coração que começa a bater mais forte, a mente que começa a pensar com mais clareza, a alma que encontra descanso depois de tanta luta. E quando essa cura acontece, você percebe que o lugar que mais temia abrir é também o lugar onde você vai experimentar a maior liberdade. Se você está lendo isso, saiba que o Espírito Santo está ali, à sua porta, esperando que você permita a entrada dele nesse lugar guardado a 7 chaves. Ele não quer invadir, quer ser convidado. E quando você o convida, ele transforma. Ele limpa, ele restaura, ele cura até o que você achava impossível de ser tocado. Permita que Deus entre nesse lugar escondido. Confie que Ele sabe exatamente o que fazer. E lembre-se, você não precisa passar por essa cura sozinho. Ele está contigo, mesmo quando ninguém mais está. A cura é invisível, mas os frutos se tornam evidentes. A verdadeira cura que o Espírito Santo opera em você, quando ninguém está olhando, não se manifesta em grandes eventos, palavras eloquentes ou transformações instantâneas que todos podem notar. Essa cura acontece silenciosamente, sem alarde, no interior do seu ser, e seus efeitos, embora invisíveis no começo, começam a surgir com o tempo, como frutos que amadurecem longe dos olhos curiosos. É comum buscarmos resultados rápidos, sinais visíveis que comprovem que estamos sendo curados. Mas o agir do Espírito é diferente.
Ele não depende de aplausos, não precisa da aprovação humana para fazer seu trabalho. A cura profunda é discreta, mas poderosa. Ela atua nas raízes, naquela parte da sua alma que nem você mesmo sempre compreende. Você vai notar que, apesar das dificuldades ainda existirem, há uma paz inexplicável que começa a preencher seu coração. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas é um fruto da presença constante do Espírito em sua vida. Você passa a tomar decisões mais sábias, mesmo em meio ao caos. Passa a olhar para o futuro com esperança, não mais com medo ou desespero. A liberdade que você sentirá não será daquelas anunciadas com gritos, mas aquela que brota devagar, como o nascer do sol que ilumina suavemente tudo ao redor. São atitudes pequenas, gestos simples, mudanças internas que começam a moldar seu caráter e suas escolhas. Pode ser a capacidade de perdoar onde antes havia rancor, o desejo de buscar ajuda onde havia orgulho, a vontade de se abrir para o amor onde havia medo. Muitos desses frutos passarão despercebidos para os outros. Talvez sua família, seus amigos, até mesmo você não percebam imediatamente, mas o Espírito Santo sabe o que está acontecendo dentro de você. Ele acompanha cada progresso, celebra cada pequena vitória e se alegra em ver que a cura está produzindo vida nova. Essa cura invisível também prepara você para momentos maiores. Ela fortalece suas raízes para que você possa resistir às tempestades futuras. Ela te ensina a confiar no processo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. E aos poucos, o Espírito vai transformando sua dor em força, seu passado em testemunho, seu silêncio em esperança. Quando essa transformação interna estiver sólida, você vai começar a perceber que sua vida nunca mais será a mesma. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E essa mudança, embora discreta, será a mais real e duradoura que você poderia experimentar. Então, mesmo que ninguém veja sua cura acontecendo, saiba que ela está acontecendo. Mesmo que ninguém reconheça suas batalhas internas, elas estão sendo vencidas. E um dia, você vai olhar para trás e entender que aquele momento de silêncio e dor foi o ponto de partida para uma vida renovada. Permita que o Espírito Santo continue agindo em você, mesmo quando ninguém estiver olhando, porque a cura verdadeira não precisa de plateia. Ela precisa de um coração aberto. A dor que o Espírito Santo transforma em testemunho mudo. Nem toda cura precisa de palco ou público. Muitas vezes, a restauração mais profunda acontece longe dos olhos alheios, em silêncio, em privacidade. O Espírito Santo trabalha nos bastidores da sua alma, transformando o que antes era dor em força, o que era medo em coragem, o que era silêncio em um testemunho mudo que fala alto diante do céu. Quando você passa por momentos difíceis que ninguém conhece, enfrenta batalhas internas que ninguém percebe, está vivendo uma jornada que só o Espírito Santo acompanha de perto. E é nesse caminho invisível que ele começa a moldar um testemunho diferente. Não aquele que se anuncia em voz alta, mas aquele que brota na vida transformada, nas escolhas feitas em meio à dor, na fé que permanece quando tudo ao redor desmorona. O testemunho mudo não precisa de palavras. Ele se manifesta em paz inesperada, em sorrisos sinceros que surgem mesmo após lágrimas silenciosas, em atitudes de perdão quando o mundo esperava rancor, na esperança que insiste mesmo quando a realidade parece sombria. É uma linguagem que Deus entende perfeitamente, mesmo quando o homem não vê. O Espírito Santo te ensina a valorizar essa forma de testemunho, porque ela é verdadeira e duradoura. Enquanto os aplausos podem ser passageiros e as palavras esquecidas, o fruto da cura silenciosa permanece para sempre. Ele prepara você para ser um farol no escuro, mesmo quando ninguém está olhando. Uma luz que brilha não por exibição, mas por autenticidade.
Essa transformação mútua entre dor e testemunho é um processo santo. O Espírito não apressa nem força. Ele caminha ao seu lado, respeitando seu tempo, seu espaço e suas cicatrizes. E quando você menos espera, percebe que já não é mais o mesmo. Que aquela dor que parecia esmagadora foi moldada para se tornar um testemunho que só os céus conseguem ouvir. E sabe o que é mais libertador? É que você não precisa contar sua história para ser usado por Deus. Às vezes, o silêncio diante do mundo é o que permite que a voz do Espírito seja ouvida em lugares que você jamais imaginaria. O Espírito transforma sua dor em algo tão precioso que, mesmo invisível, toca vidas e salva almas. Então, se você está vivendo um momento em que ninguém conhece sua luta, saiba que o Espírito Santo está usando essa dor para escrever uma história diferente. Uma história que, embora mude silenciosamente sua vida, tem o poder de impactar o eterno. Essa é a cura que acontece quando ninguém vê, mas o céu inteiro celebra, quando o Espírito Santo cura você da expectativa dos outros. Uma das maiores feridas que carregamos não está no passado, mas na pressão constante de parecer curado antes de estar realmente curado. Vivemos em uma sociedade que exige resultados rápidos, aparências perfeitas e respostas imediatas, especialmente quando se trata da fé e da vida espiritual. Essa expectativa dos outros, muitas vezes, se torna uma prisão invisível que nos impede de experimentar a cura genuína e profunda que o Espírito Santo quer realizar dentro de nós. O Espírito Santo vê além dessas expectativas. Ele não exige que você seja um exemplo para os outros antes de se tornar um exemplo para si mesmo. Ele não espera que você finja força, fé ou alegria para atender ao que o mundo espera. Na verdade, ele começa a cura exatamente quando você para de tentar corresponder a essas pressões externas e permite que ele trabalhe no seu tempo e no seu espaço. Curar-se da expectativa dos outros é um processo de libertação. É reconhecer que sua jornada é única e que você não precisa provar nada para ninguém além de Deus. É aprender a valorizar seu próprio processo de cura, mesmo que ele seja lento, cheio de altos e baixos e invisível para os olhos alheios. O Espírito Santo quer que você viva sua verdade, mesmo que ela não seja compreendida ou aceita por todos. Essa cura envolve quebrar as correntes da comparação, da culpa e da vergonha. Você pode se sentir tentado a esconder suas lutas para não decepcionar ou para não ser visto como fraco. Mas o Espírito Santo chama você para a autenticidade, para a coragem de mostrar suas feridas a Ele e permitir que Ele as cure, independentemente do que os outros pensem. Quando você se liberta da expectativa dos outros, abre espaço para uma relação mais profunda e verdadeira com Deus. Passa a entender que o valor que Ele tem por você não depende do seu desempenho ou da sua imagem pública. Ele te ama exatamente como você é, quebrado, imperfeito em processo, e quer caminhar contigo nesse processo. Essa cura traz paz. Paz para ser quem você realmente é, sem máscaras. Paz para errar, cair e se levantar sem medo do julgamento. Paz para aceitar que a restauração é um caminho, não um evento único. E essa paz só pode vir do Espírito Santo, que conhece sua história e sua dor melhor do que qualquer outra pessoa. Portanto, permita que o Espírito Santo te cure dessa prisão invisível. Quebre as expectativas que não são suas e viva a liberdade de ser filho de Deus, amado e aceito incondicionalmente. E lembre-se, o processo é seu e o tempo de Deus é perfeito. Ele está trabalhando em você, mesmo quando ninguém vê. A cura que só quem ora com lágrimas conhece. A oração verdadeira nem sempre vem acompanhada de palavras eloquentes ou vozes firmes. Muitas vezes, ela se manifesta em lágrimas silenciosas,
em suspiros profundos e em um coração quebrantado que não encontra palavras para se expressar. Essa é a oração que o Espírito Santo mais ama e que traz a cura mais profunda, porque nasce da sinceridade da alma, da vulnerabilidade que derruba todas as defesas e entrega o que há de mais íntimo em nós. Quando você ora com lágrimas, não está apenas buscando respostas ou soluções. Está mostrando ao céu a profundidade da sua dor, a sinceridade do seu arrependimento, o desespero da sua esperança. Essas lágrimas são como uma ponte entre você e Deus, um caminho de acesso direto ao trono da graça. E o Espírito Santo se move com poder diante dessa oração, porque ela revela um coração que está disposto a ser transformado, mesmo que isso doa. Muitos desconhecem o poder dessa oração. Preferem palavras fortes, confissões de fé audaciosas, frases que impressionem ou motivem. Mas Deus não se impressiona com o que é exterior. Ele se comove com o que é interior. Ele vê além das aparências e encontra valor naquele choro silencioso que muitas vezes você tenta esconder até de si mesmo. Orar com lágrimas é reconhecer a própria fragilidade diante do Criador. É admitir que sozinho você não tem forças para carregar suas dores. É um ato de entrega que prepara o caminho para a restauração. O Espírito Santo responde a esse ato com ternura, envolvendo você em conforto, paz e cura. Ele enxuga suas lágrimas com a promessa de que nada ficará sem remédio, que toda ferida tem seu tempo de ser curada. Essa oração também é um convite para que você pare de tentar esconder suas emoções. O Espírito Santo quer que você se permita ser humano, que se permita sentir, que se permita chorar. Porque é nesse lugar de autenticidade que a cura acontece. É ali que o Espírito pode agir sem restrições, quebrando as correntes que te mantiveram preso por tanto tempo. Quando você começa a orar assim, com lágrimas e coração aberto, você percebe que a cura não é uma corrida contra o tempo, mas um processo santo. Você aprende a confiar no tempo de Deus, na sua vontade, e a descansar na certeza de que mesmo que as coisas não mudem imediatamente, a transformação já está em curso. Por isso, não tenha medo de chorar diante de Deus. Não tenha vergonha de mostrar a Ele o que ninguém mais vê. A oração que nasce das lágrimas é a linguagem do Espírito. É a voz do coração que anseia pela liberdade. E essa voz, por mais silenciosa que seja, move os céus e transforma vidas. Quando você para de fugir, o Espírito começa a restaurar. Fugir da dor, da realidade, das próprias emoções é uma reação natural do ser humano. Quando o sofrimento aperta, o instinto é se afastar, negar, esconder. Você pode ter passado anos vivendo assim, correndo para longe do que te machuca, tentando preencher o vazio com distrações, ocupações, relacionamentos superficiais. Mas o Espírito Santo está esperando o momento em que você finalmente para de fugir. A restauração verdadeira começa quando você para. Para de lutar sozinho. Para de resistir ao processo de cura. Para de esconder suas feridas como se elas fossem fraquezas imperdoáveis. Parar não significa fraqueza. Significa coragem. Coragem de encarar o que está dentro, coragem de admitir que precisa de ajuda, coragem de entregar suas dores para aquele que é especialista em reconstruir vidas. Quando você para de fugir, cria espaço para o Espírito agir. Espaço para que ele possa sondar suas feridas mais profundas, para que ele possa trazer luz onde antes só havia escuridão. É no silêncio da sua rendição que o céu se abre e a transformação começa. Porque o Espírito Santo não força a cura. Ele respeita seu tempo, mas também não espera eternamente. Ele age com delicadeza, mas com determinação. Esse momento de parar é também um convite para a sinceridade.
para que você deixe de lado as máscaras que usa para se proteger do julgamento, da rejeição, da vergonha, para que você permita que Deus veja quem você realmente é, com todas as imperfeições, dúvidas, medos e dores. E é justamente aí, nesse lugar de honestidade radical, que a restauração acontece. Você pode estar cansado, desanimado, até desesperançado, pode achar que já tentou de tudo, que não há mais solução, mas o Espírito Santo não desistiu de você. Ele está pronto para começar de novo, mesmo que seja a milésima vez, porque a graça dele é infinita e o amor dele é imensurável. Ao parar de fugir, você se abre para receber um novo começo. Um recomeço que não depende das suas forças, mas da força do Espírito. Um renascimento que não depende do que você fez, mas do que Ele quer fazer em você. E é nesse processo que você descobre que a cura não é um destino, mas uma jornada de cada dia. Então, se hoje você sente que está cansado de correr, de esconder, de fugir, saiba que está na hora de parar. Parar para respirar, para sentir, para se entregar. Parar para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer. Porque é nesse momento que a restauração verdadeira começa. E ela começa em você, exatamente onde você está agora. O Espírito te cura até dos traumas que você já normalizou. Com o tempo, algumas dores se tornam parte da nossa rotina, quase invisíveis, porque as aceitamos como normais. Chamamos isso de normalizar o trauma. Aquela voz interior que sussurra que sempre foi assim, não tem jeito, é minha vida e não vai mudar. Mas o Espírito Santo quer quebrar essa cadeia silenciosa, porque ele sabe que até esses traumas que você aprendeu a carregar precisam ser curados. Normalizar um trauma é aceitar viver com feridas abertas, com mágoas escondidas e com um peso constante no coração. É sobreviver em meio à dor, sem perceber que você foi criado para mais do que isso. E o Espírito Santo não está satisfeito com esse conformismo. Ele te chama para uma vida de plenitude, onde a cura não é exceção, mas regra. Essa cura é profunda e progressiva. Não acontece da noite para o dia, porque os traumas normalizados são raízes antigas, que precisam ser arrancadas com cuidado. O Espírito Santo age em você, trazendo à tona o que você fingia não sentir, mostrando que aquele cansaço emocional, aquela sensação de vazio, aquela dificuldade de confiar, não são sua identidade. Ele começa a restaurar sua mente, sua alma e seu espírito, desconstruindo as mentiras que você acreditou por tanto tempo. Mentiras como: não mereço ser feliz, ninguém vai entender minha dor, não sou suficiente. E enquanto ele faz esse trabalho, você começa a perceber que o que parecia ser seu limite era, na verdade, um ponto de partida para a verdadeira liberdade. O Espírito Santo também usa pessoas, circunstâncias e a sua própria palavra para te guiar nessa jornada de cura. Ele não te deixa sozinho para enfrentar essas sombras. Ele te acompanha, mesmo quando a jornada parece longa e difícil. E mesmo quando você se sentir tentado a voltar ao velho padrão de aceitar o sofrimento como normal, ele te levanta e te mostra um novo caminho. A cura dos traumas normalizados é um processo de renascimento. Você aprende a olhar para si mesmo com mais amor, a estabelecer limites saudáveis, a perdoar onde antes havia rancor, a sonhar onde antes havia desespero. E essa transformação é silenciosa, mas poderosa. Ela te prepara para uma vida abundante, onde você pode viver plenamente, sem ser prisioneiro do passado. Se você sente que carrega traumas que já aceitou como parte de você, saiba que o Espírito Santo está pronto para te curar. Ele quer te libertar dessas amarras invisíveis e te conduzir para uma nova realidade. Porque a cura que ele oferece não é apenas para as feridas visíveis, mas também para aquelas que você nem sabia que carregava.
Permita que o Espírito Santo te mostre o que precisa ser curado, mesmo que isso assuste no começo. Porque a liberdade verdadeira começa quando você enfrenta a verdade e permite que Ele transforme sua vida de dentro para fora. A cura do Espírito não é para ser vista, é para ser vivida. Chegamos ao fim dessa jornada profunda e silenciosa, e é importante entender que a cura que o Espírito Santo opera em você não é um evento espetacular, nem uma transformação que aparece de fora para dentro, como uma maquiagem que muda a aparência. A cura verdadeira é uma experiência interior, uma mudança invisível para o olhar humano, mas que transforma tudo dentro do seu ser, moldando sua mente, seu coração e sua alma para viver uma nova realidade. Muitos esperam milagres com efeitos imediatos, visíveis, que possam ser exibidos para o mundo e usados como prova de uma intervenção divina. Porém, a cura que acontece quando ninguém vê é diferente. Ela é lenta, discreta e profunda. Ela se manifesta em pequenas decisões, em novos sentimentos, em uma paz que não pode ser explicada, em um descanso que desafia as circunstâncias. Essa cura é um processo de viver dia após dia, com a presença do Espírito Santo guiando cada passo, suavizando cada cicatriz, fortalecendo cada fraqueza. Não se trata de esquecer a dor, mas de aprender a conviver com ela de uma forma que ela não controle mais sua vida. É uma nova forma de existir que só quem já passou pelo deserto pode entender. Viver a cura é permitir que a transformação seja constante, que o Espírito Santo seja seu companheiro fiel em cada batalha, em cada momento de fraqueza e também em cada vitória. É abraçar a jornada da restauração, sabendo que, mesmo quando as feridas parecem voltar a doer, há uma força maior sustentando você, renovando sua esperança e renovando seu coração. E é por isso que essa cura não precisa ser visível para ser real. Porque o que importa não é o reconhecimento externo, mas a liberdade interna, a capacidade de amar, de perdoar, de se aceitar e de seguir em frente. A paz que supera todo o entendimento, a alegria que nasce da certeza de que você é amado, curado e renovado. Quando você vive essa cura, passa a ser um testemunho vivo, mesmo que ninguém veja suas lutas internas. Seu caminhar discreto, mas cheio de fé, é uma luz silenciosa que ilumina aqueles que estão ao seu redor. Você se torna um exemplo da graça que age na quietude, no segredo, no íntimo. Por isso, não desanime se sua cura ainda não foi reconhecida pelo mundo. Não desista se você ainda sente dores que parecem não passar. Continue vivendo, continue permitindo que o Espírito Santo haja em você, porque essa cura é uma obra divina que se realiza no tempo certo, de forma perfeita e completa. E lembre-se sempre, o Espírito Santo está curando você mesmo quando ninguém vê. Ele está restaurando sua alma mesmo quando tudo parece perdido. Ele está fazendo uma obra silenciosa, mas poderosa, que mudará sua vida para sempre. Que essa verdade te fortaleça e te encoraje a seguir confiando e vivendo essa cura dia após dia, na presença constante do Espírito Santo. Espírito Santo, Consolador e Médico da alma, venho a ti agora, com o coração aberto e humilde, reconhecendo que sem ti nada sou, nada posso. Eu entrego cada ferida, cada dor escondida, cada silêncio que carrego. Eu te convido a entrar onde ninguém vê, onde minha alma clama por restauração. Vem, Espírito de Deus, e toca o mais profundo do meu ser. Cura o que foi quebrado, restaura o que foi perdido, liberta-me das amarras que ainda me prendem. Que a tua presença seja fogo que purifica, luz que ilumina, força que renova. Eu declaro que não estou mais sozinho. Eu aceito a tua obra silenciosa, a tua graça invisível, o teu amor incondicional. Que eu possa viver cada dia na liberdade da cura que só tu podes dar, sendo testemunha viva da tua misericórdia e poder.
Espírito Santo, guia meus passos, fortalece minha fé, renova minha esperança. Que eu nunca me esqueça do teu cuidado, mesmo quando ninguém mais me vê ou entende. Que eu seja luz no caminho, mesmo na noite mais escura. Eu te agradeço porque a cura já está acontecendo. Eu te louvo porque és fiel para completar a obra que começou. Eu confio que em teu tempo perfeito serei plenamente renovado para viver a vida abundante que Jesus prometeu. Amém.